Opa, eu sou. E se você não me conhece, não se preocupe, eu também tô tentando me conhecer. Esses dias eu tava conversando em um grupo do WhatsApp quando me apareceu uma pessoa divulgando rifa dentro do grupo. Eu, sendo uma pessoa extremamente chata, expliquei pra ele que fazer rifa era ilegal. Até porque é algo que realmente passa na cabeça de algumas pessoas. Juntar um dinheiro, fazer uma rifa, realmente parece uma boa ideia, mas é proibido por lei. E dá pra entender claramente o porquê. Quando eu comentei isso, ele começou a falar: nossa lei, nosso governo é uma piada, deveria ser respeitado, mas infelizmente só tem comédia no poder. De certa forma, sim, ele está certo. Nossas leis realmente são constantemente manipuladas e violadas. Eu poderia dar exemplos, mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Mas dizer isso não te faz uma pessoa melhor no que faz. Pelo contrário, você está usando a sombra de alguém que comete erros para esconder e justificar seus próprios erros. É hipocrisia pura você querer apontar o erro das nossas leis e do nosso governo e você fazer igual. É como alguém que rouba um ladrão. Roubar um ladrão não te faz alguém melhor, só te torna um outro ladrão. Até porque o pertence permanece não sendo seu. E percebe-se que o português deve ser claro nessa situação, pois existe uma situação distinta entre um ladrão roubar um ladrão e uma pessoa que foi roubada recuperar um item perdido por um ladrão. Isso me fez refletir muito sobre o caráter não só dos brasileiros, mas das pessoas no geral. É o que algumas pessoas chamam de cultura do... E de certa forma, isso é verdade. E eu não tô aqui para ficar atacando minha própria nação, mas apontar os erros que cometemos no nosso dia a dia, para assim nos tornarmos pessoas melhores. E muitas vezes não percebemos, porque já está enraizado na nossa cultura esse tipo de atitude. Acredito que isso muito provavelmente reflete numa população carente por boas lideranças, sejam elas no governo ou até mesmo na família. Percebe-se que nós se espelhamos em muitas pessoas para moldar nosso caráter. E é aí que entra o senso de empatia. Pensar no próximo. Empatia nada mais é que eu não querer prejudicar alguém, porque se eu estivesse no mesmo lugar ou na mesma situação, eu não gostaria de ser prejudicado. Esse tipo de pensamento geralmente surge no ambiente familiar, para variar, claro, onde as pessoas convivem umas com as outras e dependem uma das outras. A pessoa que não cria o senso de empatia reflete em uma pessoa egoísta. É o famoso cada um no seu quadrado, o que me importa agora são meus problemas. O engraçado é que isso não vem só do interior de uma família, mas acaba se moldando no exterior, geralmente com amigos ou colegas de trabalho. Inclusive, conforme a pessoa envelhece, ela geralmente tende a ter menos contatos sociais, o que geralmente leva a pessoa a se preocupar menos com os outros e se preocupar mais com ela mesma. Tá, mas o Esto, o que isso tem a ver? A pessoa começa a se preocupar mais com ela mesma e isso realmente é bom. Realmente é necessário ter uma autovalorização. Mas será que a gente não passou muito do ponto? E infelizmente isso é uma realidade. Estamos nos afastando uns dos outros, pois para nós a única coisa que nos importa somos nós mesmos. É aquele pensamento do tipo, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Hoje em dia muitas pessoas querem ser lobos solitários, mas esquecem que nossos antepassados caçavam mamutes em grupos. Nem na natureza os lobos são solitários, os bichos andam em alcateia. As pessoas esqueceram que na sociedade em que vivemos não é assim. Uma empresa não se sustenta só de um chefe. Uma cidade, para ter água, energia, por exemplo, necessita de várias pessoas trabalhando na manutenção desses recursos fundamentais para a nossa sobrevivência. Um país, quando entra em guerra para defender seus cidadãos, não se defende só com um único soldado. Fato é que nenhum ser humano nasceu para ser sozinho, pois são nossas ligações que nos tornam mais fortes e nos permitem ter uma vida melhor. O egoísmo é o tipo de pensamento que divide as pessoas, destrói laços e vínculos, e a princípio pode parecer apenas mais um pensamento ruim. E ok, é normal as pessoas terem ações e pensamentos ruins. Porém, quando você normaliza o mal, ele se multiplica. E quando você multiplica ele por milhões de pessoas, isso vira um problema cultural. Que, por sinal, é disso que nossos opressores gostam. De uma população dividida, população presa nos próprios interesses, que preferem negligenciar a própria lei, porque, segundo eles mesmos, só tem comédia no poder. Mas antes de continuarmos com o vídeo, por favor, deixe seu feedback nos comentários.
Eu estou explorando novos estilos de vídeo e isso vai me ajudar demais. Comente se o que eu tô falando tá fazendo sentido, se não tá, quais temas eu posso abordar também. E se você estiver gostando do conteúdo, por favor, deixa o gostei. Eu estou tentando me esforçar para trazer um conteúdo que agregue algo na vida de vocês. E bem, após eu explicar pra ele que o egoísmo cega a pessoa e que não é porque os outros podem que eu também posso, ele simplesmente fala: "Eu pelo menos tenho trabalho". E é assim, esse tipo de discussão você muito provavelmente teria com uma criança. É tipo essa cena aqui. Vai lá, Pai, oxa. tem um emprego melhor do que o seu. E é? Não sabia não. É chato, mas isso é outro detalhe muito interessante também. Porque quando a pessoa está cegamente convicta no seu ponto, ela vai defender ele mesmo se estiver errado. Como foi nesse caso, ele queria ser o correto na história, querendo dar uma lição de moral, segundo ele, tentando validar a atitude dele. Porém, nós sabemos que o errado sempre vai ser errado. E quando ele viu que não tinha como contra-argumentar, ele tentou me rebaixar. Eu que já sou rebaixado, para tentar pôr ele em um patamar acima do meu. E isso também é algo extremamente frequente na sociedade em que vivemos. A famosa carteirada. É algo como, olha, eu posso estar errado, mas pelo menos eu sou melhor nisso. É algo que não faz sentido, mas é uma busca do consciente da pessoa de fazer ela se sentir correta. A falta de maturidade emocional faz com que a pessoa, ao invés de se render à dor da aceitação, busque conforto na irracionalidade. E falando assim, parece até que eu tô tentando ser melhor do que ele. Mas não é isso. É que realmente não faz sentido. Você tá debatendo com um ser humano e do nada ele fala: "Ah, mas eu pelo menos trabalho". Isso só mostra que a pessoa não tem equilíbrio emocional e acaba levando pro pessoal. Me desculpa se eu tiver errado, mas o que tem a ver ele tá vendendo rifa com o trabalho dele? Eu não tô falando sobre o trabalho dele, tô falando sobre a rifa. Vai ter quem diga: "Ah, mas ele pelo menos tá fazendo a renda dele sem tá falando dos outros como você". Mas do que adianta ele tá fazendo isso de forma desonesta? O ruim seria eu se eu não avisasse ele que é errado. Agora, o que ele faz com essa informação aí é realmente com ele. E é algo que me surpreende, principalmente porque eu tô escrevendo o roteiro no WhatsApp 00:43 do dia 15. Bem específico, eu sei, eu tive uma epifania. O egoísmo é um dos meios para uma sociedade controlada pelas suas próprias vontades por não se importarem com os outros. Certas pessoas não vale a pena discutir, já que quando ela está presa a uma ideia, nada entra ou sai de sua mente, necessitando de maturidade emocional por parte dela para poder entender o que é um fato e o que é apenas o emocional dela falando. Precisamos buscar soluções corretas ao invés de criarmos desculpas para fazermos o mal. Desculpa pelo suspense, gravei esse trecho às 9 da manhã. E para finalizar, o meu colega que estava no grupo comigo tentou ajudar, dizendo que rifa agora era ilegal pro cara. E o sujeito respondeu com toda a sabedoria do mundo que a PM bata aqui em casa se for o caso. E meu amigo, eu não sou melhor do que ninguém, mas isso eu vou deixar para vocês comentarem.